Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Guiar estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui falando sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, economia, turismo e finanças. E o papo de hoje é de saúde e o tema é mastologia, mitos e verdades. Segundo dados do Ministério da Saúde, somente em 2022 foram estimados 66 mil novos casos de câncer de mama, sendo que em média 50 pessoas morrem por dia por causa da doença. Para falar sobre este tema, temos a nossa convidada, a doutora Renata Rockenbach, que ela é médica, mastologista, também é voluntária na Liga Feminina de Combate ao Câncer daqui de Canoas. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Prazer estar aqui. Seja bem-vinda então, doutora Renata. Obrigada. E você aí de casa já pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 513029 para interagir com a nossa convidada. Um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Estamos de volta e não se esqueçam que o Papo Certo também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhar o programa através dessas plataformas. Então, começando a nossa conversa, doutora, quais são as atribuições do médico mastologista? Então, Evanir, o médico mastologista, ele trata da saúde da mama como um todo, tá? Tanto de homens quanto de mulheres, né? O câncer de mama, ele é raro nos homens, menos de 2% deles podem ter câncer de mama, mas só eu já operei 2 casos de câncer masculinos. A doença, ela é mais prevalente entre as mulheres, né? Ela fica atrás só do câncer de pele, não melanoma. Então, é o segundo caso de câncer que mais afeta as mulheres. Mas a gente cuida da saúde como um todo, não só com lesões malignas, né? Nódulos, dores mamárias, né? A consulta mais comum em consultório é por dor e não é por nódulo, né? O paciente às vezes tem dores mamárias, não sabe que essa origem é da mama. E, doutora, tem a idade específica para procurar o médico? Assim, antigamente, né, e eu digo antigamente na época que eu fiz ginecologia, porque a gente para fazer mastologia faz primeiro ginecologia ou cirurgia geral, a idade era 50 anos, se começa a mamografia. Logo em seguida já se começou a notar que esse perfil de idade já estava baixando, então se recomenda pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, começar com os exames de mama, né, sendo mamografia, ecografia mamária, normalmente associados, tá? Todos os anos, não de 2 em 2 anos. Pelos protocolos do SUS, eles liberam a mamografia nos postos a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, o que é muito ruim, porque a gente acaba perdendo os tumores de intervalo, que a gente chama, tumores que poderiam ser vistos, né? Nesse meio tempo,
tempo e acaba se perdendo. É cada vez mais comum a gente atender e operar pacientes com menos de 40 anos, sem Pois eu ia fazer essa pergunta, se tem alguma idade específica para procurar no médico? 40 anos. 40 anos você deve começar com os exames de mama para aquelas pacientes que não têm histórico nenhum na família. Então, como que a gente age quando os pacientes têm algum histórico de câncer de mama na família? E não é só mama que é fator de risco para câncer de mama, né? Outros tumores também têm uma afinidade com mama e podem, assim, ter casos de câncer de pâncreas na família e terem diagnóstico as mulheres de câncer de mama, tá? Então, assim, 10 anos antes do familiar mais jovem, de primeiro ou de segundo grau, né? No caso, mães, irmãs, né, tios, o paciente deve estar procurando uma mastologista. 10 anos antes, se tem algum caso. Tipo assim, tu tens uma prima que teve câncer aos 38 anos. Procura com 28. Com 28, as filhas, né, as irmãs já devem começar. Doutora, essa sua fala vem em encontro da minha herança genética. Meus familiares, tanto por parte paterno-materna, têm histórico de câncer. Então, desde muito cedo, eu vou, principalmente dermatologista, mas tive casos diversos, esôfago, de pele, então, e eu me tratando, descobri que tinha um início, um pequeno tumorzinho, já tratei, enfim, mas realmente essa sua fala é muito importante. Quem tem casos na família, mais ainda deve procurar, não? Isso, 10 anos antes do familiar mais jovem, né? Então, às vezes, o que a gente recebe também em consultório e ali no SUS, né? Pacientes, às vezes, que tiveram 3 tias, uma com 52, 54, 64, eu brinco com elas. O raio acabou caindo naquela fazenda, né? 3 vezes. Mas se tu for fazer um teste genético, muitas vezes a gente não tem alteração genética, porque esses tumores, normalmente, o histórico familiar de câncer de mama é só 5% com o histórico. Só 5%? Só 5%. Algumas literaturas a gente acha 8%, mas é impressionante como a gente faz o teste genético e normalmente não tem mutação. Mas o folclore diz que não, né? Não. O folclore aí, o popular, não, teve câncer, alguém na família tu vai ter, não. E às vezes isso também gera uma cancerofobia, né, Ivanir? Porque tu fica uma vida inteira esperando em qual momento que tu vai ter o câncer, quando que eu vou ter o diagnóstico, vai ser depois de teus filhos, vai ser antes de teus filhos, eu vou estar viva para criá-los, né? Então isso também gera uma ansiedade familiar, que é complicada. Então eu sempre explico para elas, às vezes, né, 50 e poucos, 60 e poucos, a gente está tendo porque a gente é mulher e tem 2 mamas, né? Isso é bem comum, né, acontecer. Mas quando tu tem um histórico, assim, de 2 cânceres de mama, outros 2 de pâncreas, tem alguém de intestino lá, opa, vamos ligar o sinal de alerta, porque essa família tem mais risco de ter uma mutação genética. Mas quem não tem na família lá nenhuma situação, quando é que ela sabe que é a hora de procurar um profissional da área? Aos 40 anos de idade, a mulher deve começar a fazer os exames de mama, né? Então, começa com a mamografia, normalmente com a ecografia mamária associada, e aos 45, Sociedade Brasileira de Ginecologia tem que recomendado que se faça também a colonoscopia, né? Pela primeira vez. Colonoscopia? Colonoscopia aos 45 anos de idade. Antigamente, a gente começava a fazer os 50, de 5 em 5 anos, se não tiver nenhuma alteração. Então, também, a gente acaba em consultório entrando nas outras áreas, né? Para ter um cuidado completo da paciente. Não é só um par de mamas que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar a paciente como um todo, ou o paciente homem como um todo, né? Então, a gente acaba orientando isso também. Se ela tiver alguma alteração, ela vai estar fazendo essa colonoscopia no intervalo menor que 5 anos. A mamografia e ecografia mamária, a partir dos 40 anos, todos os anos. E o citopatológico, que é o preventivo do colo uterino, também a gente reforça, né, que tem que ser feito a partir de 2 anos que começa com as relações sexuais e todos os anos coletar, tá? O HPV, ele tem aumentado muito a incidência, tem aumentado os números de câncer de colo uterino, né? A gente tem uma vacina já disponível que muitas pessoas não deram, porque a gente tem um problema com essa vacina. Que é para os jovens, né? Para os jovens. A partir de 11, né? 10 anos. 10 anos agora até os 14 em postos de saúde, são 2 doses. Às vezes os pais são um pouco resistentes porque eles acreditam que se der a vacina, vai estimular o filho. Exatamente. Eu tenho uma filha, doutora, que ela tem 10 anos, a Monique.
e ela já tomou a primeira vacina. Eu acho que as duas até já. Eu fiz a vacina numa época quando a vacina surgiu, porque eu já sou mais velhinha, né? E que tá fora de bula. Não era nem a idade pela bula. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer, né? É uma prevenção, uma coisa que tem fantástica ao nosso dispor. Só que também com a pandemia a gente perdeu esse time de dar para os pacientes. Então, os postos têm puxado. Até ano passado a gente fez uma campanha com a SIX para puxar esses pacientes que estavam com 15, 16 anos para tentar fazer a dose que faltava, ou a primeira dose, puxar um pouquinho, porque por bula a gente pode dar até os 26 anos de idade. Até os 26. Isso eu ia lhe perguntar, por que o estímulo é até os 14 anos e por que não além disso? Por que não para adultos? Fugindo completamente da mastologia, mas também na minha área. O tema de prevenção de câncer. A prevenção de câncer vai como um todo, porque a gente deve tomar essa vacina enquanto a gente tiver tido até 5 parceiros sexuais, né? Então vai depender muito do tipo de conduta que a paciente tiver. Entendi. Por isso que se dá no posto de saúde dos 10 aos 14, porque determinadas faixas, né, da população, às vezes acabam tendo relação mais cedo, né? Ela não tem benefício depois de 5 parceiros, porque tu já pode ter tido contato com o HPV. Entendi. Na verdade, as pessoas não sabem, mas mesmo usando camisinha, a gente pode pegar HPV. Né? Aquele contato da pele com a pele, né, que fica no espaço ali da camisinha com as duas pelvis, né, acaba podendo ter o risco de se contaminar de HPV. Então, Contando mais um pouquinho sobre câncer de mama, tu falaste sobre a colonoscopia, né? Como que é realizado esse exame? Esse exame hoje em dia é muito mais tranquilo do que era antigamente o tipo de preparo. Então, tu faz um preparo por 3 dias, né? Com determinados alimentos que não vão ter resquício. Feita uma sedação e é colocada uma câmera via retal, né? No ânus do paciente e olhado desde lá de cima e achando determinadas lesões que podem ter fator de risco, tá? Então, é um exame que é importante fazer, se for encontrado pólipos e algumas outras lesões vão ser retiradas, e isso às vezes é o início de um tumor de intestino, né? E que se tu deixar, daqui a pouco tu pode ir para uma bolsinha de colostomia. A senhora sabe, doutora, nós recebemos diversos profissionais médicos aqui no programa, que bom, né? Muito serviço aí para a nossa comunidade, e todos, de forma geral, tratam da medicina como multidisciplinar. Todos os médicos, aqui recebemos nefrologistas, enfim, tantos outros, que exatamente isso que a senhora está falando, nós entramos no tema aqui da colonoscopia e falando sobre câncer de mama, então todas as áreas médicas estão envolvidas. A senhora já comentou, né, que existem fatores genéticos que influenciam na existência aí na possibilidade da pessoa ter câncer, mas tem outros fatores que também influenciam? Tem, assim, né, os pacientes às vezes perguntam, se eu usar anticoncepcional, eu vou aumentar o meu risco? Não, né, não tem nenhum trabalho científico que comprove isso. Tem algumas coisas que a gente sabe que podem ajudar na prevenção com câncer, né, não ser obeso, né, então baixo peso, não ser sedentário, são coisas que a gente pode fazer por a gente e não depende da nossa histórico familiar, né? Porque a família a gente não escolhe. Às vezes as pacientes brincam, por que eu tenho a mama densa? Mama densa é uma mama que é mais durinha, né? Ela é mais jovem, então ela vai responder mais ao hormônio, então vai ter maior risco de câncer nesse tipo de mama, né? 6 a 8 vezes mais do que uma paciente que tem a mama lipossubstituída, que é uma mama que já é envelhecida, já substituída por gordura. Eu sempre brinco com elas, só nascendo de novo, né? Porque o tecido a gente herda, né? E nem sempre é histórico familiar. E assim, exercício físico e baixo peso, porque eu acho que hoje em dia a gente está tendo muito excesso de hormônio na comida, né? A gente está recebendo, desempacotando muito e não comendo direito, né? A vida corrida, todas essas demandas. Comer mais comida de verdade. Comida de verdade, que a gente às vezes não sabe, né? Às vezes eu brinco em consultório, tu pensa assim que tá comprando um orgânico, daí tu olha aquele orgânico e ele não tem um bichinho que pegou naquele orgânico. Como é que tu pode dizer que aquilo ali é orgânico? Né? Se os bichos não foram, tem alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que tentar procurar uma alimentação saudável, padrões de vida saudável para tentar preservar o nosso corpo contra o risco de câncer. A gente está diagnosticando muitos tipos de câncer, eu acho que tem essa batida da alimentação junto, né? A gente não está mais comendo como se comia na década de 30 dos nossos avós, nossos bisavós, e então eu acredito que isso também está piorando. Outra coisa que é prevenção é a amamentação, né? A amamentação
Quanto mais precoce for a gestação, mais vai fazer aquele tecido mamário trabalhar e se formar de uma maneira que ele se protege também do carcinoma. A amamentação protege a mulher. Protege, né? Então, assim, menopausa tardia também é outro fator, né? Quanto mais tempo a mulher ficar exposta aos hormônios dela mesmo, também é um fator de risco para câncer de mama. Então, assim, tem diversos fatores, mas eu sempre brinco nas palestras que eu dou para a Liga, né? Porque eu brinco que a Liga também é uma coisa multidisciplinar, a gente não trabalha sozinho, eu não sou nada sem o resto dos profissionais que nos auxiliam. Dessa multidisciplinaridade, conseguir passar para as pacientes que elas precisam perder peso, que elas não podem aumentar de peso pós-menopausa, que elas precisam se cuidar, que elas precisam se alimentar direito. E exercício físico não é desculpa para ninguém. Eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo. Eu vou às 6 horas da manhã na academia, né? Fazer exercício até sentado. E assim, tu vai de ônibus trabalhar, tu desce um ponto antes, dá aquela caminhadinha ali, 5, 10 minutos. 5, 10 minutos não é nada. Mas a gente sabe que pelo menos 1 hora por dia, ela vai te diminuir o risco em quase 20% de diagnóstico. Então, tem alguns estudos que mostram que o exercício físico tanto diminui o risco, quanto melhora muito para as pacientes quando elas vão para a quimioterapia. Quando elas têm um diagnóstico, os efeitos da quimioterapia são muito menores nas pacientes que já eram acostumadas a fazer qualquer tipo de exercício físico, de atividade física. Realmente faz todo sentido, doutora. E fala-se muito no Outubro Rosa, né? Mas dá para esperar só pelo mês de outubro para poder fazer a consulta ou o autoexame? Não. E é outra coisa que o pessoal que me conhece brinca. Eu brinco que tem muita campanha, né? A gente começa em outubro e todo mundo lembra que tem mama, mas se esquece o ano inteiro, né? E depois não consegue tá fazendo os exames porque outubro lota as clínicas, lota os postos. E então, assim, a campanha tem que ser o ano inteiro. Não dá pra gente se lembrar que tem mama e que é mulher e que tem que se cuidar só em outubro porque vê aquelas mulheres mutiladas, vê aquelas mulheres perdendo o cabelo. A gente tem que lembrar isso no dia a dia e ir fazendo diferente, tentando melhorar, né? Nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e o papo aqui com a doutora Renata está muito bom. Aproveitem, interagem com a gente, mandem aí a sua pergunta ou comentário e em 30 segundinhos voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e te lembrar que o nosso programa também é transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Doutora, a mamografia é fornecida pelo SUS? Sim, como eu estava explicando, o SUS tem um protocolo, né, de fornecer a mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia já entrou com um pedido há muitos anos, ofertando para essas pacientes a partir dos 40 anos, todos os anos, justamente para não perder esse tempo, né, de 2 em 2 anos que pode estar surgindo um câncer e não está sendo visto. Então, mas o SUS, então... O SUS fornece, é obrigatório, né, e a partir dos 50 já entra no... É tranquilo, mas normalmente eles tentam dar de 2 em 2 anos. Mas se tiver uma recomendação médica, aí sim. Normalmente o médico que está acessando essas pacientes é o médico do posto, né? A gente hoje em dia tem os médicos clínicos gerais, não tem mais nem os ginecologistas nos postos, então isso também dificulta para as pacientes, tá? O treinamento dos médicos clínicos é diferente do médico ginecologista que a gente tinha nos postos, mas a gente tem que frisar bastante isso, que as pacientes têm que fazer a mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos. Inclusive, eu quero aproveitar e ressaltar, já comentei sobre isso no programa, mas é a prevenção que o Evaneir sempre fala. Eu fiz a mamografia minha primeira com 40 anos, foi ao posto de saúde, o clínico geral, ele indicou para eu fazer.
Em 2 semanas eu realizei e em 30 dias o resultado já estava pronto. Então, assim, é um sistema que na nossa saúde mesmo pública funciona. Doeu? Não, não doeu. Foi apenas um pequeno desconforto. E eu observo, até pelas mensagens que têm chegado aqui, que as pessoas têm medo em relação à dor. Na tua opinião, dói? Eu já faço a minha mamografia desde os 35 anos, né? Eu vejo muitos casos de câncer, muitas mulheres jovens, não tenho histórico na família, mas comecei a fazer aos 35. Eu não acho que dói, tá, Amanda? O que eu acho é que as pacientes, às vezes, com esse medo todo, elas seguram a mama, né? A gente tem atrás da mama um músculo, que é o músculo peitoral, então é isso ali que comprime. Às vezes, quando a paciente tem menos mama e ela não se entrega para o aparelho, ela não coloca a mama no aparelho, né? Ela acaba ficando com essa dor. Claro que a gente tem aparelhos de mamografia que são mais antigos, então o que dá pressão na mama? A técnica que está realizando o exame, né? Hoje em dia os aparelhos são mais modernos, é tudo digital, então o próprio aparelho diz qual é a pressão que tem que dar na mama. Então depende muito da onde a paciente vai fazer e da pessoa que está realizando o exame nessa paciente. Muito bem. Em relação aos tratamentos, doutora, são iguais para homens e para mulheres? Depende muito do tipo de tumor, tá, Ivanira? A gente sabia, até 2010, muito pouca coisa, né? Nesses 15 anos que dá para dizer ali que já se mudou muito essa parte da oncologia, a gente está cada vez vendo que os tumores, eles não são todos iguais. Antigamente, as pacientes perdiam toda a mama e era retirada a musculatura junto. Hoje em dia a gente tem cirurgias conservadoras, a gente preserva a mama, a gente coloca prótese de silicone. As quimioterapias, antigamente, todos os tipos de quimioterapia de mama eram iguais para todo mundo. Hoje em dia a gente tem drogas específicas, drogas-alvo, que a gente chama, que são para determinados tipos de tumor. Então, quando a paciente passa com um diagnóstico de câncer de mama, eu sempre brinco que a gente precisa ver o sobrenome do tumor, que é que tipo que ele é, porque câncer de mama é o primeiro nome, o sobrenome, se ele é Silva, se ele é Soares, a gente sabe pela imunohistoquímica. Então, modifica sim o tipo de tratamento, a quantidade de doses e quanto tempo que ela vai ficar fazendo essa quimioterapia ou não. Doutora, é mito ou é verdade que todos os tratamentos de câncer, eles provocam a queda ou a perda dos cabelos? Todos os tratamentos de câncer de mama, a paciente tem a queda do cabelo, né? A gente já tem no sistema privado, tá? Essas toucas que a gente usa para refrigerar o couro cabeludo. A touca surgiu lá em 2006, eu brinco que quando surgiu, eu não deixava minhas pacientes fazer, porque a gente não tinha nenhum estudo dizendo que aquilo ali era seguro. E aí, na minha opinião, a gente faz uma quimioterapia para prevenir corpo inteiro, né? Por que é feita a quimioterapia? A quimioterapia é feita porque uma célula pode ter fugido do órgão onde ela está afetando, que no meu caso é a mama, né? E pode ter ido se implantar em algum outro órgão. Então a quimio ela vai fazer uma esterilização, ela vai passar por todo o corpo para evitar que aquela célula que fugiu do controle e ainda não está aparecendo metástase alguma nos exames, né? Se implante e faça uma metástase depois. Então por isso que algumas pacientes fazem quimio e outras não fazem quimio. É pelo risco da doença ter se espalhado. E aí a touca refrigera couro cabeludo. E na nossa percepção, né? Não está chegando a medicação, né? A medicação pode não estar chegando bem. Então, depois que saíram os trabalhos que era seguro, a gente libera. Inclusive, nós temos uma paciente que é voluntária da Liga que comprou uma touca de silicone, que é colocado gelo seco, e ela empresta para as pacientes que têm vontade, que não caem o cabelo. Qual é o nome dela? É a Fábio. Fabiana Obrigado Ribeiro. aí, né? Parabéns. Ela é contadora e bom. ela tinha a oportunidade de comprar a touca, é uma touca mais simples, não é essas toucas igual se usa em hospital, né? Que quando as pacientes têm convênio, elas pagam inclusive uma taxa para usar essa touca. Essa paciente comprou e ela é muito bacana, porque ela empresta, ela explica como é que faz. Excelente. E as pacientes usam. Ai, que legal. Quando o tumor ele é benigno, também é preciso fazer algum tipo de tratamento? Alguns tumores benignos, né, e são poucos, crescem. Então, tem um tipo de tumor que é o fibroadenoma, é o mais comum deles, ele é diagnosticado entre os 20 e 30 anos, é uma fibrose da mama. Normalmente, esse fibroadenoma, a gente deixa ele ali, a gente acompanha de 6 em 6 meses, não cresceu, não tira. Ele pode sumir, inclusive. Não, sumir não. Não sobe? Eu brinco com elas que tu diagnosticou um fibroadenoma, ele fica até o resto da vida, se ele for um nódulo verdadeiro. Sim. Né? Mas um fibroadenoma, ele pode ter um tipo de célula que faz ele crescer, que é o tumor filóides.
E aí, nesse tumor, a gente tem o filóides benigno e o filóides maligno, né? Então, esse tipo de tumor filóides, ele pode crescer, ele é um tipo de fibroadenoma que ele cresce mais, e aí esse a gente tem que retirar. E o percentual de cura quando o tumor ele é descoberto logo no começo? Mais de 98%. E por isso que a gente reforça tanto essa história da mamografia anual. Quando as pacientes vêm com esse mito, né, de a mamografia dói, eu posso fazer só ecografia, eu explico para elas que na mamografia a gente vê coisas que a ecografia não vê, como microcalcificações, como calcificações, que isso às vezes é a pontinha do iceberg. Quando tu pega nesse patamar, só com essas microcalcificações, tu retira aquela areazinha pequena, tu não precisa mexer nas ínguas debaixo do braço e terminou o tratamento por aí. Excelente. Simples. Simples. E qual a relação, então, do estrogênio com o câncer de mama? Depende, tá, Ivanir? Não, a relação é, se o tumor for hormonal, né, e às vezes tu tiver um pico de estrogênio, pode ser isso a causa dele estar aparecendo antes, tá? A maioria dos tumores a gente testa para estrogênio e progesterona. Que é estrogênio? Estrogênio é um hormônio feminino, Só né? para esclarecer, porque eu fiz a pergunta que talvez quem esteja em casa não saiba, o estrogênio é um hormônio feminino. Então, quando a gente faz para saber esse sobrenome do tumor, são uma das coisas que a gente testa, né? Receptor de estrogênio, receptor de progesterona, os dois hormônios femininos. Se o tumor apresentar receptores para esse tipo, a gente dá um remédio que as pacientes brincam que é uma quimioterapia, mas é um bloqueador hormonal na mama. Então, assim, fez a cirurgia, teve químio, fez a radioterapia, depois elas vão para esse bloqueio hormonal quando eles são receptores de estrogênio, de progesterona positivo. É um tipo de bloqueio que a gente consegue fazer a prevenção para que a doença não volte. Prevenção. E, doutora, uma pergunta aqui que chegou. Quem teve câncer de mama pode amamentar? Pode amamentar, sim. A gente tem uma paciente que teve bebê, tá? Foi lá no Moinhos faz mais de 10 anos. E eu tenho a foto dela com a mama operada, a cicatriz ali, ela preservou a mama, né? A gente retirou o tumor, ela preservou a mama, fez radioterapia e conseguiu amamentar. A gente estava conversando, que a gente tem uma conhecida em comum que eu operei, que não conseguiu amamentar. Mas isso também, às vezes, é o quanto da radioterapia afetou o tecido, né? Eu sempre digo para elas, gestar pós-câncer não tem risco nenhum, né? E amamentar pós-câncer também não tem risco nenhum, porque a paciente tem medo, né? Eu já escutei em consultório assim, tá, eu tenho muita vontade de ser mãe, mas se for para aumentar meu risco de voltar à doença, eu não quero. Não tem risco, tá, gente? Então, a gente tem um tempo certinho que a gente usa a medicação, libera para gestar, tem os filhos. Eu tenho uma outra paciente do Moinhos que tem 2 meninos, daqui de Canoas, e essa tirou as mamas. Então, assim, ela teve bebê e não conseguiu amamentar porque ela tirou as mamas por uma mutação genética. Mas teve bebê pós-câncer. Tem uma atriz americana muito famosa que tirou as 2 mamas, né, para não correr o risco. Isso realmente tem eficácia? Tem eficácia. A gente sabe que a mutação BRCA, que é dessa artista, né, isso foi o grande boom em 2013, quando saíram nas maiores revistas do Brasil, né. A gente começou a falar em teste genético, porque até então o teste genético era só nos Estados Unidos, existia uma patente, ele custava cerca de $20 mil para ser feito. Hoje a gente já consegue solicitar. Eu tenho uma paciente que a gente retirou as mamas aos 29 anos, muito difícil, porque a paciente não tem filhos, né? É complicado. Mas o risco dela era... O risco era altíssimo. A tia de 1º grau tinha falecido aos 26. A gente reforçou que precisaria fazer o teste genético. Ela tinha uma mutação BRCA. A BRCA1, que é ainda pior que a BRCA2, e retirou as mamas. Então, o próximo passo é gestar, né, o quanto antes, e depois retirar os ovários, porque essa mutação tem relação com tumor de ovário também, né? O BRCA2 tem relação com tumor de próstata, por isso que eu digo que às vezes tu tem histórico de mama, e aí os homens pensam que para eles não tem risco, e aí tem uma mutação BRCA2, a próstata é a envolvida no caso. Mas eu tenho uma outra amiga de infância que a mãe foi diagnosticada também com câncer de mama e 6 irmãs tinham falecido de ovário. E aí a gente testou ela, a mãe no caso, porque sempre tu faz o teste genético em quem teve o câncer, esse é o mais eficaz. Claro, às vezes a pessoa já faleceu e aí tu testa no familiar, né?
Perfeito, então. Ficaram muitas perguntas pendentes, o papo realmente estava muito bom. Doutora Renata já está convidada a voltar conosco. Obrigada pela tua presença. Imagina as ordens. Eu agradeço a vocês por terem nos assistido e lembro que também quem perdeu pode assistir nosso programa segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E na sexta-feira, então, o papo é de trânsito. Às 20h30 estaremos aqui esperando vocês. Até lá!